Agora sim, bom dia a todos. Bom dia só para as mulheres de Deus. Bom dia, mulheres. Agora eu quero ver os homens com vozes de trovão. Bom dia, homens. Deus seja louvado pelo privilégio de nós estarmos aqui na igreja do Belém. Para mim é um motivo de muita alegria. Quero desde já agradecer o convite do meu amigo pastor Fábio. Primeira vez que eu vim aqui na igreja do Belém. No entanto, eu conheço já algumas pessoas aqui, Paulo e família. Temos aqui outras pessoas que eu já vi. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni, eu sou pastor lá de Itaquera. Alguém que conhece a igreja de Itaquera, levanta a mão. Olha só, estava falando agora há pouco aqui com o Gesso que existe aí uma interação entre Belém e Itaquera. Aqui tem um Projetarte, um grupo que eu gosto muito, e todos os anos o Projetarte vai na igreja de Itaquera. Eu até brinquei esse ano que é meio que tradição. Então aí, nós estamos muito felizes pelo privilégio de estar conhecendo vocês. Todas as igrejas novas que nós temos o privilégio de ir, eu particularmente fico muito feliz porque são pessoas diferentes, são, quem sabe, famílias diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo. Todos nós temos o desejo, todos nós temos a vontade de um dia morarmos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador nas mansões celestiais, amém? Eu tenho um privilégio de falar para vocês. Recentemente Deus me deu a honra e o privilégio de ser papai. Eu sou papai da Rebeca. A Rebeca hoje ela tem 7 meses de vida. E minha esposa, juntamente com ela, estão agora no concílio da FAM. E quando nós estamos falando da palavra de Deus, automaticamente a gente fica bem feliz, porque nós queremos apresentar as maravilhas que Deus fez. Diante de todas as maravilhas que Deus fez, Deus é extraordinário. Deus me tirou, eu sou natural do Piauí. Tem alguém aqui do Piauí, pessoal? Não tem ninguém do Piauí hoje aqui? Tá aqui, tem um pastor do Piauí. Tá pago. Eu sou do Piauí. E quando eu saí do Piauí, meus pais não tinham condições de pagar a faculdade de teologia. Eu recebi chamado de Deus para poder sair da cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, para poder fazer teologia. Meus pais não tinham condições, então eu tive que comportar. E eu me lembro que a minha primeira campanha de comportagem, eu alcancei, graças a Deus, muitas bênçãos. E uma das bênçãos que eu consegui alcançar na minha primeira campanha de comportagem foi comprar a minha primeira passagem de avião. Quando eu comprei a minha primeira passagem de avião, eu nunca tinha voado de avião. Então imagina, alguém lá do Piauí, que saiu para fazer teologia, fui de ônibus, 3 dias e meio, do Piauí para onde eu fui comportar. E de repente, eu fui bem na comportagem, eu consegui juntar um dinheirinho, consegui guardar o dinheiro para poder pagar o colégio, consegui voltar em casa, consegui então uma bênção de Deus para poder voltar na minha casa. E agora eu já estava praticamente aí namorando, e todo nordestino, que é raiz, nós temos um costume, quando a gente volta a gente tem que levar presente. Porque todo nordestino que sai da sua casa em busca de algo melhor, quando você volta, você tem que voltar com a mão cheia, para poder falar assim, eu fui lá e eu venci. Então eu não consegui o dinheiro da faculdade, consegui comprar minha primeira passagem de avião, a alegria estava grande, e sobrou um cascalhinho, irmãos, para eu poder comprar uns presentes, para poder levar para a família. Aí eu fui presentear a minha mãe, meu pai, fui presentear a minha avó, fui presentear as minhas tias, mas em especial, eu tinha que presentear alguém que eu tinha recém começado a namorar. Eu tinha que presentear minha namorada. Aí eu fui lá numa feira de Muamba, comprei várias coisas. E fui naquele dia tão sonhado e esperado, que era poder voar de avião pela primeira vez. Só que ninguém me contou um detalhe. No avião a mala é pesada. E quando eu cheguei para poder pesar a minha mala, irmãos do céu, deixa eu contar um negócio para vocês. Estava muito pesada a minha mala. E eu vou falar para vocês, se tem alguém nesse universo que não tem coração, são essas mulheres de guichê de companhia aérea. Essas mulheres não têm coração, vocês concordam comigo? Eu contei para ela, falei assim, olha, moça, eu sou do Piauí. Eu vim aqui, olha, consegui dinheiro, está aqui minha mala, eu vou voltar agora, porque eu tenho que voltar para o colégio. Moça, é para minha família, não é para mim. Ela olhou para mim e falou assim, olha, você vai pagar ou você vai deixar? Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, moça.
olha, eu sou do Piauí, vou estudar para ser pastor da igreja adventista do sétimo dia, e contei ali, fiz uma história bonita, minha avó, ela tem tantos anos, e eu preciso entregar esse presente para ela. Ela olhou para mim, deu um sorriso e falou, entendi, mas você vai pagar ou você vai deixar? Queridos, a minha primeira viagem de avião, era para ser um momento assim, até então, áureo da minha vida. Mas eu entrei naquele avião com tanta raiva, que eu comecei na minha cabeça, xingar todo mundo. Aí você fala assim, nossa, adventista xinga. Eu falei, incircunciso, filisteu. Aí você quer xingar a mãe, você fala assim, filho da filha de Ló. Entrei naquele avião, queridos, português claro, cuspindo maribondos. Não consegui levar presente para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, para as minhas tias e para minha futura esposa. Eu imaginava chegando lá, falava assim, e aí, eu tive que deixar. Falei, mentiroso, nem comprou. Aí para deixar minha raiva assim, ainda pior, eu falei assim, mas na volta, eu voltava pelo mesmo aeroporto, eu posso pegar? Ela falou, não. Tudo bem. Entrei naquele avião com muita raiva, confesso para vocês. Mas enquanto estava em algum lugar no céu deste Brasil, um pensamento me veio à mente. Todos nós somos peregrinos nesse mundo. Não importa de onde nós somos, não importa onde nós nascemos, nós sabemos de uma coisa: todos nós precisamos e nos preparamos para ir para um lugar extraordinário. Esse lugar é conhecido como Novo Céu e Nova Terra, e lá vai habitar a justiça. Em meio a essa viagem que nós fazemos, nós não podemos ir com excesso de bagagem, nós não podemos ir com excesso de pecado. E por mais que nós estejamos, quem sabe, vivendo uma vida que a nossa vida está cheia daquilo que não presta, cheio daquilo que desagrada a Deus, eu quero falar para você, semelhantemente àquele dia que eu tive o privilégio de viajar de avião pela primeira vez, eu entendi que ninguém pode ir fazer uma viagem nacional ou internacional com excesso de pecado. E olha para cá, deixa eu te dar um recado hoje, agora, em nome de Jesus: ninguém vai para o céu com pecados. E sabe, esse é o momento onde alguém chega para você e vai falar assim: olha, você tem que abandonar, você tem que deixar, porque para o céu ninguém vai com pecados. Eu não sei o momento que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei o porquê você veio aqui para a igreja hoje. No entanto, eu quero falar para você. Quem sabe Deus escolheu esse momento, Deus escolheu este culto para poder falar ao teu coração, que é o momento de você retornar para os braços dele. Aí onde você está, pega a sua Bíblia. Pega a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, de acordo com o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos. O salmista também diz assim: olha, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra. Feche teus olhos mais uma vez, querido Deus. A tua palavra está em nossas mãos. Te pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito esteja direcionando, iluminando as nossas mentes e o nosso coração, para não apenas ouvirmos, mas para tirarmos conclusões que nos ajudem a nos tornar pessoas melhores. Esteja com a igreja do Belém, permaneça conosco até o término do culto desta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, ele é um livro extraordinário. O livro de Samuel, ele começa em uma história muito bonita, uma história maravilhosa, a história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher tinha um sonho, essa mulher queria ser mãe, mas infelizmente por conta de algum problema ela não podia ter filhos. O que me chama a atenção na história de Ana é que os problemas da sua vida pessoal não afetaram o seu relacionamento com Deus.
Ana queria muito ter um filho, e esse filho não vinha. No entanto, todos os anos, a Bíblia diz que ela ia ao templo, fazia os seus sacrifícios e fazia uma oração a Deus. Deus abençoou essa mulher, deu a ela um filho chamado Samuel. Para você que gosta de curiosidade, o nome Samuel significa ouvido por Deus, escutado por Deus. Ele começa de uma forma maravilhosa, mas infelizmente, assim como todo o Antigo Testamento, é cheio de altos e baixos. Ora, o povo de Israel faz a vontade de Deus, ora, o povo de Israel se afasta de Deus, mas em todos os momentos, Deus ele está presente no meio do seu povo. O livro de 1 Samuel ele começa com uma linda história. Se você passa algumas folhas da sua Bíblia, Deus vai falando com Samuel, e agora no capítulo 4 a gente percebe que o povo de Israel agora, ele literalmente ele afunda, porque os seus arqui-inimigos, os filisteus, eles travam uma batalha contra o povo de Deus, e não apenas travam, mas eles vencem. De acordo com a Bíblia, os filisteus vencem os israelitas, e ali eles levam consigo, quizá aquilo que de mais valioso tinha no acampamento dos israelitas, que era a Arca da Aliança. No capítulo 4 você vê os filisteus derrotando os israelitas, a arca é tomada, aí a gente percebe agora um cenário catastrófico, Eli morre, a arca de Deus agora, ela vai para a casa de Dagon, um deus filisteu, e a gente percebe um cenário totalmente catastrófico sendo montado, nesse livro que começa de uma maneira poderosa. A arca de Deus, ela permanece na casa de Dagon. Alguns teólogos dizem que quando uma guerra era travada entre povos diferentes, não apenas a vitória, mas os deuses eram banalizados. Povos representavam os seus deuses. O povo de Israel representava o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você acredita e o Deus que eu acredito também. Infelizmente, o povo não andou no caminho segundo Deus apresentou para Josué no capítulo 1 do seu livro. Desse livro, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O povo se desviou. E automaticamente eu percebo que quando nós nos desviamos, nós sofremos as consequências. Nós sofremos as consequências. Tem aquele famoso ditado chinês que diz que semear, nós podemos semear aquilo que nós queremos. Agora colher, nós só iremos colher aquilo que nós semeamos. E o povo de Israel se afastou. O povo de Israel começou a se envolver com outros deuses, perdem a batalha, os filisteus levam a arca, e a esperança agora, ela praticamente morre. No entanto, eu percebo claramente Deus agindo em todos os momentos da vida. Até quando tudo parece estar errado, Deus, Ele age. E a Bíblia diz que Deus, Ele trouxe uma série de castigo para os filisteus. Deus, Ele castigou os filisteus, e eles devolveram a Arca da Aliança para os israelitas. A arca chega na cidade de Bet-Semes, ali já no capítulo 6, no versículo 10. A arca chega na cidade de Bet-Semes. Ele, mais uma vez, o povo não entende o quão santo era a Arca da Aliança. No versículo 19, a Bíblia diz assim, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olhavam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu eles 70 homens. Então o povo chorou, porque o Senhor fizera um grande morticínio entre eles. O povo de Bet-Semes, agora, eles pegam a arca da aliança, e eles dão a um outro povo. E a arca chega em Kiriat-Jearim, que também era uma cidade, um distrito de Israel. E é sobre esse tema que eu quero adentrar com você. Vamos ler agora o capítulo 7, o versículo 1. Eu já te contei o contexto, o que estava acontecendo. Um desastre, o povo de Israel perde a batalha contra os filisteus. Deus castiga os filisteus. A arca, ela vai ali para a cidade filisteia, é colocada com os deuses dos filisteus, chega a Bet-Semes, vai a Kiriat-Jearim. Então no capítulo 7,
é o trecho, a perícope que nós iremos estudar na manhã desse sábado. Então, olha aí, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, lemos assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim tantos dias, que se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Tenta entender comigo. O povo de Deus perde uma batalha. A arca é roubada, é tirada deles. Deus castiga os filisteus. Eles devolvem a arca. O povo de Israel não tem o respeito pela arca da aliança. De Bet-Semes, ela vai para Quiriate-Jearim. E em Quiriate-Jearim eu imagino que houve uma grande festa, uma grande alegria. Afinal de contas, a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus, ela voltar ao arraial dos filhos de Israel. Agora no versículo 2 acontece algo assim que foge um pouco do contexto, porque a Bíblia diz que depois que ela chegou, ela permaneceu ali, em Quiriate-Jearim. E quanto tempo se passou? 20 anos. 20 anos a arca estava ali. Eu tento imaginar o povo tentando um contato com Deus. Olha, Deus, como que nós vamos fazer isso? Nos aponte uma direção. E Deus não falava absolutamente nada. Olha, Senhor, nós queremos orações feitas, infelizmente, orações não respondidas. Estou falando para alguém hoje aqui nessa manhã, que semelhantemente ao povo de Israel, você tem proferido orações, você tem pedido, você tem clamado, você tem pedido uma resposta para Deus, e essa resposta não vem. Você tem clamado a Deus, e Deus não tem atendido a tua oração. Aqui eu começo e eu consigo entender um detalhe extraordinário. A arca permanece em Quiriate-Jearim, e a Bíblia diz assim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e agora, aquela alegria da chegada, ela dá lugar à tristeza pela permanência, porque o povo de Deus agora começa a dirigir lamentações ao Senhor. Você conhece alguém, quem sabe que já sentou nesses bancos, a crença e a esperança no advento de Jesus, e agora por orações não respondidas, eu começo a entender uma série de fatores que impossibilitavam não apenas uma visão distorcida de Deus, quanto principalmente, o povo de Israel começa agora a se questionar, começam a tratar Deus não como sendo a solução, mas agora como sendo o problema. Semelhantemente, nós somos assim. Nós pedimos, clamamos, e às vezes Deus não dá aquilo que nós tanto queremos. Ao invés de entendermos, será que esse é o propósito de Deus? O que está acontecendo? Por que Deus não está me respondendo? Simplesmente nós viramos as costas e colocamos a culpa em Deus, como se Ele fosse quizá o responsável pelo nosso fracasso. Eu estava no meu primeiro ano de teologia. Eu tive o privilégio de sair do UNASP, estudei aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui em Engenheiro Coelho, no UNASP, me formei aqui. Eu estava fazendo a minha primeira semana de oração no UNASP. Eu me lembro como se fosse hoje, fui fazer em uma determinada igreja. E a igreja adventista trata assim, os teologanos com muito carinho, fui tratado com muito carinho, procuro tratá-los com carinho também. A gente chama de pastor, vocês são carinhosos. E a minha primeira semana de oração, saí da minha igrejinha do Piauí, fui fazer uma semana de oração, os irmãos todos me chamavam de pastor. Eu me lembro como se fosse hoje, no término do culto, falei sobre oração, uma moça chegou para mim e falou assim, olha, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. A sua oração tem poder? Eu falei, tem. O pastor tem convicção? Tenho. O pastor acredita em Deus? Acredito. Então, pastor, ora para eu arrumar um namorado. Eu falei, calma. Vamos com calma.
Também não é assim, né, irmã? Não, pastor, porque eu já estou tentando e não consigo. Vocês sabem que na vida, irmãos, a nossa vida é cheia de fases. Tem uma fase da vida, na nossa juventude, que a gente se encaixa com aquela passagem, né? Jovem, cheio de energias. E a passagem do jovem é assim, ó: vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Aí o tempo vai passando, o jovem ele vai se desenvolvendo, aí chega uma fase da vida que não é mais vinde a mim todos, chega uma fase do jovem que é: quem vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Mas aquela irmã não estava nem na fase do vinde a mim e tampouco na fase do quem vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Aquela irmã estava na fase, sabe qual era a fase dela? Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Irmãos, aquela irmã estava desesperada, querendo arrumar um namorado, e ela encontrou em mim, não a solução, mas quem sabe a possibilidade de orar por ela para que ela arrumasse um bendito namorado. E eu era novo, eu saí cedo de casa, tinha 21 anos de idade quando isso aconteceu, e de repente, eu me lembro que estava no NASP, já tinha terminado a semana de oração, e ela mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, olha, ora, porque eu encontrei aqui alguém que Deus tem que abençoar e tal, e dentro da nossa conversa, perguntei: olha, mas ele é da igreja? Ela: então, pastor, olha que coisa bonita, né? Saudade das suas pregações. Eu descobri que ele não era da igreja. Conversando com ela, falou assim: pastor, eu vou fazer então. Eu falei: então faz o seguinte, ó, ora a Deus. Se ajoelha, consagra a tua vida. E quem sabe a gente vai perceber se é a vontade de Deus ou se não é a vontade de Deus. Mas todos nós já sabemos qual que é a vontade de Deus. Ela falou: tá bom, pastor, eu vou orar. Aí todos os dias ela falou que 3 horas da tarde eu orava e ela orava. Então 3 horas da tarde ela mandava o emojizinho lá, na época era mensagem, SMS, não era nem WhatsApp. Mandava que estava orando, mandava em oração. Aí ela mandou segunda, terça, quarta, quinta, sexta ela parou, sábado ela parou e ela não mandou mais. Tempo depois eu vi lá, fulano de tal, no Facebook, ó, relacionamento sério. Eu falei: rapaz, está namorando. Aí um dia, estava tendo um programa no NASP, eu a encontrei e falei: mas e aí, fulana, você está namorando? Ah, Deus me abençoou. Eu falei: mas e a oração lá, como é que foi? Ah, foi uma bênção. Eu orei segunda-feira e Deus falou o quê? Nada. Terça-feira, também não falou nada. Quarta, não disse nada. Quinta, tampouco. E aí, pastor, que eu comecei a namorar. Mas você orou para que fosse feita a vontade de Deus. Deus falou para você e não te respondeu nada. E você começou a namorar. Ela falou: ah, pastor, eu entendo Deus. Quem cala consente. Você começa a entender, querido, que muitas das vezes nós queremos tratar Deus com base nas nossas escolhas. Nós queremos que Deus faça os nossos gostos. E quando Deus não faz a nossa vontade, simplesmente nós arrumamos um jeito para que a nossa vontade seja exaltada e não a de Deus. Aí muitas das vezes a gente vai orando e Deus não responde, e a gente vai falar assim: ah, não vai responder não? Pois eu vou fazer a minha própria vontade. Assim estava o povo de Israel. Não era que Deus não respondia. Acompanhe comigo agora o versículo 3, para nós entendermos um pouco melhor o contexto. O versículo 3 diz assim: olha, aí Samuel, aquele garoto que se tornou um homem de Deus, um profeta de Deus, um juiz de Deus, aquele garotinho que foi fruto de uma oração, Deus o levantou, Deus ergueu Samuel para ser uma luz para o seu povo. No versículo 3 nós lemos assim: falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo. Samuel reúne todos os israelitas. E agora a Bíblia diz que Samuel diz assim: olha, se é de todo o vosso coração que vocês querem voltar para Deus, eu vou dar uma série de conselhos para vocês. Disse Samuel. Sabe o que mais me chama a atenção na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada?
é que por mais que a Bíblia tenha sido escrita há vários anos atrás, ela continua atual. Hoje ainda, diga amém. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é atual. A Bíblia não precisa ser modificada, porque ela foi inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Prova disso é que eu olho agora no versículo 3, Samuel fala há vários anos atrás, para um grupo de pessoas, e a gente vai entender agora esse texto de uma perspectiva diferente, não para o povo de Israel, mas nós vamos falar agora para a igreja do Belém, amém? Não, esse amém aí não batiza não, viu, irmãos? Eu vou falar de novo, você vai falar amém com convicção, porque quem estiver acompanhando lá na internet vai entender, meu Deus, olha, hoje Deus desceu fogo do céu na igreja do Belém. Amém. É isso aí, então vamos lá. Quando eu falar, quando nós lermos, nós vamos ler todos juntos, tá bom? Mas nós não vamos ler Casa de Israel, nós vamos ler a igreja do Belém, ok? Então quando tiver Casa de Israel, nós vamos ler o quê? Vamos lá então, versículo 3. 1, 2, 3. Falou Samuel. Não, desse jeito aí misturou ainda. É igreja do Belém. Casa de Israel é igual igreja do Belém. Amém? Voltamos. Versículo 3. Falou Samuel, dizendo: olha, se é de todo o vosso coração que vocês estão voltando ao Senhor, presta atenção agora. Vamos entender 3 verbos nesta manhã. O primeiro é: tirai dentre vós os deuses estranhos e quem? E os astarotes. O primeiro ponto: o povo de Israel orava, como muitos de nós oramos. O segundo ponto: o povo de Israel clamava, como muitos de nós clamamos. Terceiro ponto: o povo de Israel conhecia, como muitos de nós conhecemos. Agora tem um pequeno detalhe: o povo de Israel estava verdadeiramente longe dos caminhos do Senhor. E aqui eu percebo uma incoerência total. Quando eu olho para essa história, eu percebo que não existe meio termo. Ou nós pertencemos ou nós não pertencemos, ou nós somos ou nós não somos. Prova disso é que em meio a uma apostasia, o povo de Israel continuava orando, pedindo, e Deus não respondia nada. Depois de 20 anos, Deus levanta Samuel e fala assim: ó, o seguinte, todos estão em apostasia. Samuel se levanta no meio do povo e fala assim: olha, vocês querem voltar para Deus? Vocês querem voltar para o Senhor? Vocês querem voltar a terem as suas orações respondidas? Então Samuel, ele começa com um verbo. Qual que é o primeiro verbo que ele utiliza? Tirai. Colocar é muito fácil. Dizem por aí que o ser humano, ele é o ser mais adaptável. Nós nos adaptamos. Nos adaptamos com a temperatura. Olha eu aqui, saí do Piauí com os seus gostosos 48 graus. E eu me adaptei ao frio. Nos adaptamos a ambientes. Nós, seres humanos, somos adaptáveis. E quando nós nos adaptamos, é difícil tirar. Infelizmente, nós também nos adaptamos ao pecado. Nos adaptamos ao pecado. Infelizmente, quem sabe eu estou falando para alguém hoje, nessa manhã, que você tem pecado. Você tem ficado cada vez mais longe de Deus. E você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo falando no teu coração, sabe por quê? Porque a tua vida está cheia de pecados. Não é que Deus não atende a tua oração, é que Deus sabe que você não está preparado para recebê-la. Não é que Deus não está fazendo você sofrer, pelo contrário, Deus está fazendo você entender que Ele tem que estar no controle de tudo. Querido, se nós não colocarmos a nossa vida nos moldes que a palavra de Deus pede, infelizmente, muitas de nossas orações não serão atendidas, não serão ouvidas, e o principal, nós não teremos o discernimento para poder entender a vontade de Deus. Quando tudo isso acontece, nós colocamos a culpa em Deus. Conheço várias pessoas
que saíram da igreja colocando a culpa em Deus. Deus não deu aquilo que eu tanto pedia. Quem disse que Deus é Papai Noel para poder presentear-nos segundo as nossas vontades e principalmente segundo o nosso comportamento? Em uma época de apostasia, Deus levantou um homem chamado Samuel, um homem de Deus, para poder servir de exemplo e ser líder para aquele povo, para aquela geração. Samuel então se ergue e fala assim: olha, se é de todo o vosso coração que vocês estão voltando para Deus, então olha, tirem. Olha para cá, você que está aqui me acompanhando. Tira da tua vida o que não presta. Você que está me acompanhando pela internet, olha para cá, para os meus olhos azuis. Tira da tua vida o que não presta. Hoje é o tempo de graça que Deus está nos dando para nós abrirmos mão daquilo que nos prejudica, daquilo que nos impossibilita entendermos e aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Se eu estou falando com alguém hoje aqui que Deus trouxe você para poder ouvir este sermão, o primeiro conselho que eu te dou é: tirai. Ninguém vai para o céu com excesso de pecado. Aliás, ninguém vai para o céu com pecado nenhum. Hoje é o dia que Deus escolheu para falar para você: tira da tua vida o que não presta. E eu não sei, mas você sabe. E eu tenho convicção de que a oração feita no início do sermão com o Espírito Santo, ele teria que estar aqui, e ele está incomodando você mais do que ninguém. Você sabe o que você precisa tirar, mais do que ninguém, você entende que este sermão, essa mensagem está sendo para você. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje é o dia de você tirar. Não deixa para amanhã, não saia por aquelas portas sem tirar da tua vida o que impossibilita Deus de fazer uma obra transformadora, misericordiosa na tua vida. Esse foi o primeiro conselho de Samuel. Qual que é o primeiro conselho? Tirai. Segundo conselho, vamos ler novamente o versículo. Falou Samuel a toda a igreja do Belém, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Preparai é o segundo verbo nessa perícope bíblica. Como eu já falei para vocês, eu saí de casa muito cedo. Algumas lições bases da vida eu não tive o privilégio de aprender em casa, eu aprendi na rua, e é pior. Minha mãe sempre brincava comigo, dizendo assim: olha, o que você não aprender em casa, o mundo vai te ensinar. Só que o mundo te ensina totalmente diferente da maneira que a mamãe ensina. É mentira, mães? Vocês vão concordar comigo. Vivi no internato durante 4 anos da minha vida. E o internato, ele é igual carro velho. Quando a gente olha, é uma maravilha. Mas também quando a gente chega um momento que a gente quer se desfazer de todo jeito. Quando eu cheguei no internato, eu vi assim, liberdade. Você tem noção que é um garoto de 20 anos indo para o internato? Não tem mais a mãe para poder ficar ali, Irmãos, era eu. 20 anos eu estava no internato. Aí passou um dia e eu falei: ninguém vai me mandar dormir. Aí cheguei tarde e falei: eu chego a hora que eu quero. Aí passou uma semana longa. Aí eu percebi que a roupinha que eu usava estava toda suja. Aí eu percebi que as meias que lá na minha casa eu calçava cheirosinha, estavam todas fedidas. Aí eu falei: e agora? O que acontece? Cadê minha mãe? Ela só estava a 3.600 quilômetros de distância. Só isso. Vivi no internato. Eu me lembro que nós no internato tínhamos uma regra no nosso quarto. Tínhamos que limpar o quarto toda sexta-feira, para recebermos o sábado. Essa regra se aplicava apenas nas 2 primeiras semanas do ano. Depois ninguém limpava mais o quarto. Eu me lembro que eu estava ali no meu 3º ano de teologia, e fomos fazer um trabalho, e o pessoal falou assim: vamos lá no quarto do Giovanni fazer o trabalho lá da matéria. Falei: tudo bem, vamos lá. Vou contar aqui um segredo para vocês. Quando os meus colegas de sala entraram no meu quarto,
A reação deles foi assim, ó, nossa, meu Deus, como é que você consegue viver aqui? E eu dentro do quarto, não estou sentindo nada. Falou, misericórdia, que... Aí eu vou falar, catinga é essa? Eu falei, mas tá normal, não estou sentindo nada. Pelo contrário, estou sentindo aqui meu desodorante que está tudo certo. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa. Semelhante à nossa vida, o pecado ele é assim. No começo ele fede. Ele é feio. Ele é sujo. No começo nós temos vergonha. Mas aí nós vamos nos ambientando, vamos nos acostumando. E aquilo que era feio, aquilo que era fedido, aquilo que era desprezível, começa a nem ser tanto. Porque nós nos acostumamos. Anos depois eu casei. Minha esposa, Caroline. Eu me lembro que quando nós recebemos o chamado, nós viemos aqui, cidade de São Paulo, e Deus ele é maravilhoso, viu, irmãos? Porque Deus ele dá para a gente totalmente o oposto da gente. Eu sou falastrão, a Caroline é analítica, ela observa. Caroline ela é muito... E eu me lembro que eu cheguei para um amigo, pastor, e falei assim, olha, vamos lá no meu apartamento. E ela falou assim, mas como assim? Ir no nosso apartamento? Eu falei, não, mas... Ela falou assim, a gente limpou o apartamento? Eu falei, não. Você organizou o apartamento? Eu falei, não. Você preparou o apartamento para poder receber as visitas? Eu falei, não. Ela disse para mim, como é que você quer receber visitas? Eu falei, entendi. Quer dizer que quando a gente vai receber, tem que óbvio. Você já lavou o banheiro alguma vez na sua vida? Eu falei, não, depois você vai lavar, toma aqui a vassoura. Aí lá vai eu lavar o banheiro. Hoje eu penso 2 vezes antes de uma visita lá para casa, viu? Porque eu tenho que lavar o banheiro. E eu entendi, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos organizá-la. Quando Samuel diz assim, ó, tirai, é porque é o primeiro passo da organização. Nós não podemos permitir que a nossa vida esteja um desastre, para que o Espírito Santo ele entre e faça morada. Já viu aquele ditado, aquele pensamento bíblico, que o Espírito Santo não habita em vida desordenada? Esse aqui é o princípio básico. Samuel diz, olha, primeiro verbo qual que é, irmãos? Tirai. O segundo é preparai. Temos que preparar as nossas vidas. Uma vez que nós conhecemos, nós temos que nos preparar. Porque quem sabe eu estou falando hoje aqui para alguém nessa manhã, que você veio para a igreja, e você veio com a tua vida toda desordenada. Você está com a vida cheia de pecados. Você está longe daquilo que é o ideal de Deus. Estou falando para você hoje. Estou falando com você, que você sabe mais do que ninguém, que você precisa mudar. Você pode esquecer tudo que eu falei hoje aqui, mas pelo amor de Deus, não esquece essa frase. Olha para cá. Nós não iremos conseguir resultados diferentes se nós fazemos as mesmas coisas sempre. Para conseguirmos resultados diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes. August Carey, americano, ele diz que para conseguir algo que eu nunca tive, eu tenho que tomar atitudes que eu nunca tomei. Não espere resultados diferentes se você faz sempre a mesma coisa. Você vem para a igreja, você escuta o sermão e você não procura mudar. Você continua vivendo longe daquilo que é o ideal de Deus. Você não quer tirar, você não quer preparar, e você acha que o Espírito Santo ele vai habitar na tua vida toda desordenada. Não funciona assim. Semelhantemente ao povo de Israel, que durante 20 anos eles clamavam, e Deus não respondia.
Deus ele quer fazer uma obra milagrosa, transformadora no nosso meio hoje. E o terceiro e último verbo. Vamos ler novamente. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Preparai. O terceiro, e servi a Ele só. Ponto. Não existe espaço para dois tipos de deuses em nosso coração. Ou nós servimos a um Deus todo-poderoso, a sua vontade expressa em sua palavra, ou nós não servimos. O conselho para o povo de Israel foi: e sirvam apenas a Deus. Porque nesse intervalo de 20 anos, vocês têm servido Balaíns, Astarotes. A cultura filisteia tem invadido o arraial do povo de Deus. E Samuel diz: olha, tudo isso impossibilita vocês de entenderem a vontade de Deus. Tudo isso impossibilita vocês de verem o que realmente Deus quer para a vida de vocês. Você pode estar aqui, mas você pode estar longe do ideal de Deus. Você pode estar aqui, mas você pode estar adorando outros deuses. Aí você ora, você ora, você ora, e Deus não te responde. Mas sabe o que me chama a atenção em tudo isso? É a própria palavra de Deus. Porque em sua imensa sabedoria, Deus nos deu a ideia de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como houve graça para o povo de Israel, pode existir graça para você também nessa manhã. Acompanhe comigo o versículo 4. Vamos terminar porque não é vigília, né, irmãos? Diz assim, ó: então, os filhos de Israel, eles fizeram o quê? Tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram apenas a quem? A quem? A Deus. O se, ele pode ser circunstancial, mas o então, na Bíblia de Deus, ele é providencial. Para um povo que estava orando e não era respondido, Deus enviou Samuel e falou assim: ó, está tudo errado. Vocês estão longe do ideal de Deus. Vocês querem entender, vocês querem receber, vocês querem que as suas orações sejam atendidas. Então, tirem, preparem e sirvam apenas a Deus. A resposta é meio que automática. Versículo 4: Então, os filhos de Israel tiraram dentre si. Pode doer, pode sangrar, porque está enraizado, pode. Mas o conselho de Deus para você e para mim nessa manhã é: tirai dentre vós. Não existe mais espaço para esse tipo de coisa da tua vida. Você conhece a vontade de Deus, você conhece os planos de Deus. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, chegou o momento de nós abrirmos mão daquilo que nos impossibilita ver a face de Deus como ela realmente é. Eles tiraram e eles serviram apenas ao Senhor. Sabe qual é o desfecho dessa história? Eles receberam de Deus o maior presente, que foi a vitória sobre os filisteus. Você quer receber a vitória de Deus nesta manhã? Você quer receber de Deus a oportunidade de você entender e aceitar a sua vontade hoje, nesta manhã? Nós teremos agora uma mensagem musical. O pessoal vai vir cantar uma música agora. Mas eu quero fazer um apelo para você. Eu quero fazer um convite para você. E não entenda que esse convite é meu, do pastor Giovanni. Não, esse convite é de Deus. O
convite de Deus é: se você gostaria de reconsagrar a sua vida, se você gostaria de falar assim: olha, Senhor, eu sei que eu não estou andando segundo o teu querer, e tão pouco estou fazendo a tua vontade, mas o Senhor me trouxe aqui hoje, e eu quero tomar uma decisão. Se você gostaria de entregar a sua vida para Deus mais uma vez hoje, se você gostaria que Deus, Ele tomasse os teus pensamentos, os teus planos, os teus sonhos, se você gostaria, eu quero fazer um convite para você, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos na terra está ligado no céu. Vem aqui à frente, eu quero orar com você, para que Deus reconsagre a tua vida. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Essa é a oportunidade que Deus está te dando, de você restartar na tua vida espiritual. Vem aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração com você e por você. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus bons e meus bens. Amém? Deus seja louvado pela tua entrega. Eu creio que a partir do momento que nós fazemos a nossa vontade,
A partir do momento que nós fazemos a nossa parte, Deus, Ele, sem dúvida nenhuma, Ele irá proporcionar uma bênção medida da tua vida. Quem sabe a bênção que você tanto está esperando é simplesmente entender a vontade de Deus, de falar assim: olha, não é por aí. Eu creio que Deus, Ele tem um plano especial em nossas vidas. O maior desejo de Deus é que todos nós possamos estar preparados para o grande dia, quando Ele voltar nas mansões celestiais. Aí onde você está, curve a sua fronte. Pai de amor, bondade, misericórdia, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário. Nesse momento nós queremos entregar os nossos corações em Tuas mãos. Se por algum motivo, Pai, nós estávamos longe de Ti, se por alguma virtude da vida nós estávamos com a vida cheia de pecados, por favor, Pai, nós queremos tirar nessa manhã. Por mais que doa, porque quando nós acariciamos o pecado, infelizmente eles vão se enraizando em nossa vida. E quando nós tiramos, em alguns casos pode ficar marcas nesse mundo. Mas a Tua palavra nos diz que aqueles que receberão de Ti um corpo incorruptível terão as marcas do pecado tiradas, porque o Senhor proporcionará a Tua glória na eternidade. Tira, ó Pai, da nossa vida aquilo que não presta. Nós queremos preparar o nosso coração e a nossa vida para que o Teu Santo Espírito faça morada. E em resposta a isso, Pai, nós queremos servir apenas a Ti, porque o Senhor é o único Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse momento, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor receba e que o Senhor proporcione em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.